Êxodo, segundo livro da Bíblia, quero estar lendo o capítulo 2. Se nós voltarmos para o capítulo 1, no verso 15, nós vamos ver ali um pouquinho da história, para que possamos entender o capítulo 2. Acompanhe, por favor. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, se for um menino, se for homem, matai-o. Mas se for filha, se for mulher, uma menina, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Lembre que aqui estamos falando de parteiras que estavam dentro da terra do Egito. Muito possivelmente essas parteiras nem tinham os mesmos costumes dos hebreus, e sim dos egípcios. Mas elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito, o faraó, chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso? E deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha a estratégia de Faraó. Queria que todos os homens morressem, somente as meninas vivessem. Claro, tem uma explicação para isso. O povo, ele percebeu que o povo hebreu, que naquele momento, no governo deste faraó, estavam como na condição de escravos, estavam sendo usados como escravos. Eles não chegaram no Egito nessa condição. Todos nós lembramos da história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, passou anos na prisão, e depois finalmente ele revê seus irmãos, perdoa seus irmãos. O faraó o coloca como governador no Egito. Ele tinha a graça do faraó a seu favor. Então, em dias de tamanha seca, necessidade, ele pede a faraó que pudesse trazer os seus familiares, e chegam mais ou menos ali na quantidade de 70, 80 pessoas da sua família, e passam a viver nas terras do Egito. Jacó e seus irmãos, o pai de José, seus irmãos, e ali eles começam a crescer. Cresceram tão numerosamente que morre este faraó dos dias de José, e o seu próximo descendente, agora este que está dando a ordem para matar os meninos, percebe que a quantidade do povo hebreu estava aumentando cada vez mais, e o povo hebreu, também conhecido mais tarde como o povo de Israel, é um povo tão numeroso, tão forte, e Faraó teme, e ele diz: olha, é bom que nós demos cabo a esses hebreus, vamos dar uma paralisada neles, eles não podem crescer, eles não podem ficar fortes, porque se eles crescerem, eles podem nos dominar. Então vamos
diminuir, vamos acabar com os meninos, só fiquem as mulheres recém-nascidas, para que elas ao crescerem sejam dadas aos homens egípcios, e assim então façamos a miscigenação da raça, e esse povo um dia vai deixar de existir. Ninguém pode ir contra o braço do Senhor, aleluia. Esse era o plano do inimigo, esse era o propósito de Satanás de frustrar os sonhos de Deus. Lembre nessa noite, essa não é a mensagem, o ponto chave da palavra, mas guarde isso ao teu coração. Quando Deus sonha com você, quando Deus tem sonhos estabelecidos para você, não há Satanás que se levante contra a mão forte do Senhor, para tirar os sonhos, para destruir os sonhos, para destruir os propósitos de Deus com você e comigo. E agora então, a história está contando aqui no livro de Êxodo, no capítulo que acabamos de ler, que depois desta ordem às parteiras, então se você puder acompanhar no capítulo 2, inicia-se dizendo que foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Olha, essa mulher deu à luz a um filho no meio desse caos, no meio desse decreto, aonde todos os meninos que nasciam eram jogados no rio Nilo, eram jogados vivos, aonde os animais ali daquele rio, provavelmente crocodilos, comiam aqueles bebês. Você consegue imaginar isso? O seu filhinho recém-nascido, tão amado, tão querido, aquele faraó resolveu exterminar os judeus, exterminar os hebreus desta forma. Percebe como o povo judeu, durante muitos anos da sua história, tem sido perseguido por Satanás. Satanás sabe que dali viria mais tarde aquele que seria o Messias. E assim tem sido até hoje. Há muitos anos atrás, ainda no contexto que vivemos dos nossos pais, avós, os judeus, muitos judeus foram exterminados no Holocausto, e ainda hoje tem sido assim. Aqui está falando que uma mulher, em meio a esta crise, a esta tragédia, ela teve um bebê, e quando ela percebeu, quando nasceu o bebê, ela viu que era um filho homem, um menino. Imagine você, como estava o coração desta mulher, como estava o emocional dela. Primeiro que, naqueles dias não se sabia que sexo seria a criança. Ela estava numa expectativa, grávida, prestes a dar à luz, e sem saber, talvez imaginando que pudesse ser um menino ou uma menina, mas ela estava aflita. Eu imagino que ela estava aflita, emocionalmente abalada, e vem o dia das dores, e ela então dá à luz a esse menino, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar o que lhes haveria de suceder, a irmã do menino. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó:
leva este menino e cria-no, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas eu te tirei. Que história linda, que história de livramento maravilhosa. Sabe, amados, eu gosto de imaginar essa história de Moisés como a mãe dele se chamava Joquebede. Eu gosto de imaginar esta história do menino Moisés, do bebê Moisés, da sua mãe Joquebede, como a oferta que a Joquebede, que é a mãe de Moisés, semeou. Uma oferta que ela semeou a Deus, e oferta essa que Deus recebeu e usou. Deus usou a oferta que Joquebede havia semeado. Tremenda oferta essa, por meio da qual o nosso Deus mais tarde vai trazer a libertação, uma libertação sobrenatural sobre todo o seu povo. Libertação essa que abençoou gerações e gerações. Olhe o poder de uma oferta. A Bíblia nos diz que Moisés cresceu. A Bíblia nos diz que Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. Esse mesmo menino que havia sido ofertado pela sua mãe Joquebede, 3 meses ela o escondera e depois ela viu que não tinha mais como, ela tinha que fazer alguma coisa. Esta mulher, ela confiou em Deus e ela deu tudo que ela tinha, ela entregou tudo. Ela disse: está nas tuas mãos, ele é teu. Ele é teu. Eu acredito que há uma chance, há uma possibilidade de tu fazer um milagre na vida do meu filho. E quando Deus tem um propósito, Ele faz milagres, ainda que os nossos inimigos se levantem contra nós. Foi justamente isso que aconteceu. Moisés se torna um homem, cresceu, e ele é usado poderosamente para libertar o povo, o seu povo, das mãos do próprio faraó, do próprio rei do Egito. A Bíblia nos fala que esse povo do Egito, esse povo hebreu que estava escravo do Egito, povo esse que Moisés libertara das garras de Faraó, passa esta geração, vem uma segunda geração, filhos destes primeiros que saíram do Egito, e ainda assim eles não entram na terra da promessa, ainda assim eles não veem a promessa se cumprir na sua vida, mas só depois, na terceira geração, depois de anos então, é que esta terceira geração, através de Josué, eles conseguem entrar pela mão de Deus na terra da promessa, e eles conquistam tudo o que Deus tinha para eles. Aqui eu não vou entrar na questão da rebelião do povo de Israel para com Deus, da rebeldia de Israel para com Deus, da desobediência de Israel para com Deus, da prostituição de Israel para com Deus, da traição de Israel para com Deus. Eu não vou entrar no mérito, mas eu quero que você entenda que estas coisas são coisas terríveis que nos impedem, a promessa de Deus se cumprir mais rapidamente nas nossas vidas. Israel ficou andando em círculos ali, por anos, e só depois, através de Josué, é que eles conquistam a terra da promessa. Muitas vezes, amados, nós estamos há anos guardando algo que deveríamos lançar como semente para um propósito específico. Estamos ali segurando
há anos. Quando Joquebede finalmente ela fez esta semeadura, ela venceu muitos desafios naquele momento. E eu poderia citar apenas 3 nesta hora. O primeiro desafio que Joquebede venceu foi o egoísmo. Ela vence o egoísmo no seu coração. Moisés, ele era, segundo a palavra de Deus nos mostra, ele era filho dela, filho legítimo de Joquebede. E momentaneamente ela se viu obrigada, ela se viu na necessidade, por amor a ela, por amor à sua família, por amor ao seu próprio filho, pensando que Deus poderia usar de alguma forma a vida do seu filho, ela decide momentaneamente abrir mão de Moisés, que ainda nem se chamava Moisés, era apenas o bebê de Joquebede. Ela resolve então abrir mão do seu bebê, quando ela o coloca tão amorosamente num cesto preparado com tanto carinho, em detalhes, para que a água não entrasse dentro do cesto, aquele cesto pudesse ficar ali por horas, talvez por dias, flutuando nas águas daquele rio, até que Deus o dirigisse para que aquele cesto chegasse nas mãos certas, e não fosse capturado antes pelos soldados de Faraó, porque possivelmente seria decapitado ou seria jogado nas águas do Nilo para os crocodilos. Essa mulher, ela abriu mão, ela não foi egoísta. Ela poderia, se ela fosse uma mulher egoísta, ela poderia no seu egoísmo ter impedido a bênção da libertação de milhares e de muitas nações. Mas porque ela abriu mão, porque ela semeou no Senhor, nações foram abençoadas. Eu e você fomos abençoados. A libertação chegou a nós, a salvação chegou a nós por meio do povo de Israel, Jesus Cristo, o Senhor. Esse foi o primeiro desafio que Joquebede, ela teve que enfrentar. Um segundo desafio que eu creio que Joquebede teve que enfrentar foi o medo. Diferente um pouco do egoísmo, da situação que eu mencionei aqui do egoísmo, que poderia estar pairando sobre a vida dela, mas não a segurou. O medo, eu imagino que Joquebede, ela teve medo, quando ela colocou o seu filho, quando ela pegou o seu filho das mãos das parteiras, ela sentiu o medo de talvez, aquela fosse a última vez que ela carregaria o seu filho. Quando ela esconde o seu filho por 3 meses, havia um temor no coração dela. Eu imagino que havia medo no coração dela perder aquilo tão precioso que ela tinha recebido do Senhor. Como ela não podia mais esconder Moisés, ela então decide abrir mão dele. Ela então decide liberar este bebê. E acabou sendo escolhido. Olhe como Deus faz as coisas. Quando ela resolve abrir mão do seu filho, Deus aponta do céu e diz: esta mulher, será ela que eu vou usar para criar esse bebê que saiu do seu ventre. Aleluia. Esse é o milagre da semeadura. Quando nós entendemos que a nossa semeadura vai muito mais do que valores, que a nossa semeadura ela pode alcançar nações, a nossa semeadura pode alcançar pessoas carentes, necessitadas. Deus aponta do céu para nós e diz: é este filho, é esta filha,
que resolveu abrir mão do seu egoísmo, que resolveu abrir mão do seu medo para semear na minha obra. Escute uma coisa, você que me ouve nessa noite: toda semeadura que você já tenha feito um dia no reino de Deus, esta semeadura não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu propósito na sua vida. Talvez você possa imaginar: nossa, eu já semeei tanto na casa de Deus, eu já semeei tanto no reino de Deus, eu já semeei tanto em ministério X, em ministério Y, em projeto Alfa, em projeto Beta, eu já fiz tanto e certamente eu já recebi a semeadura, a colheita da minha semeadura. Não, provavelmente você não tenha recebido ainda 1/3 do tanto que você já semeou, mas não pare de semear, não pare de plantar, porque um dia a colheita virá sobre a tua vida. A questão é que nós somos imediatistas, nós plantamos a laranja hoje, a acerola hoje, e queremos que na semana que vem o pé já dê a acerola para nós comermos. Toda semeadura passa pelo tempo, pelo teste do tempo. Você está aí? Toda semeadura passa por um tempo. A tua semeadura não vai voltar vazia. Deus conhece cada semente que você e eu plantamos. Deus devolve esse menino para esta mulher, ela cuida dele. Eu posso imaginar Joquebede ensinando as primeiras palavras a Moisés, dizendo: mamãe. Moisés sabia que ele tinha a mamãe Joquebede e a mamãe filha de Faraó. Eu posso imaginar Joquebede dizendo: filhinho, você foi tirado das águas, porque o Deus do nosso povo sonhou com você. O Deus do nosso povo tem um projeto tremendo através da sua vida. E eu não sei porquê, mas Deus usou a minha vida, sua mãe, para te ter novamente em meus braços. E eu quero ensinar você a amar esse Deus. Um dia, Moisés, um dia você terá um encontro com Deus. Um dia esse Deus virá ao seu encontro, meu filho. Um dia esse Deus, Ele vai colocar às claras para você o seu propósito com a sua vida. E mais tarde, quando Moisés já era um homem, talvez nos seus 40 anos ou um pouco mais, ele tem este encontro com Deus naquela sarça no Sinai, um arbusto que se incendiava, mas ele não era consumido. E ele, na sua curiosidade, chega perto e uma voz diz: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés imediatamente diz: quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus dos teus antepassados, Moisés. Eu sou aquele que te libertou da boca do crocodilo. Eu sou aquele que te libertou do Nilo. Eu sou aquele que te libertou dos soldados egípcios, Moisés. Porque eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu uso quem eu quero, e você vai ser um instrumento nas minhas mãos para libertar o meu povo. E um terceiro desafio que eu aponto nessa história de Joquebede é que esta mulher, ela decidiu não olhar. Preste bem atenção nisso. Joquebede decidiu não olhar para as circunstâncias. Querido irmão, tire os olhos das circunstâncias que você está vivendo hoje. Lembre-se que você não está semeando à beira do caminho a sua semeadura, a sua oferta. Toda oferta que você faz não é uma semente jogada à beira do caminho, entre os espinhos, entre os pedregulhos, nem aonde o sol vai queimar a sua planta. Não.
A sua semeadura, ela é no reino de Deus. A sua semeadura é um solo fértil. A sua semeadura está sendo lançada, plantada e já regada com a unção e a bênção da multiplicação que vem das mãos do Senhor. Posso ouvir um amém? A nossa semeadura vai dar muitos frutos. Aleluia. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que parece impossível. Aquela mãe, esta mãe que eu estou falando, Joquebede, preste atenção nisso, e as demais, todas as demais mães hebreias, precisavam de um milagre. Quando elas davam à luz e olhavam para o bebê e viam que era um menino, elas precisavam de um milagre. Muitas perderam seus bebês, muitos bebês foram jogados no rio Nilo, muitas mulheres tiveram os seus sonhos naquele momento acabados. Mas note que a Bíblia nos fala que uma mulher que resolveu entregar, resolveu semear e não segurar para si, ela sobreviveu para ver o milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a vida do seu filho. Aleluia. E você vai sobreviver para ver o milagre de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Você recebe isso nessa noite? Você vai viver para ver o milagre de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os seus netos e bisnetos, em nome de Jesus. Aleluia.